A palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Palavra do Senhor, amém? Pode se assentar e Deus te abençoe, irmã Maria, por ter se colocado aqui. Nós, durante esses dias, de acordo à manifestação de Deus que você está vendo na sua vida, que você próprio está experimentando em Deus, Deus nos deu a oportunidade de podermos continuar com esses dons. Deus até já me deu o tema da atividade que vamos ter com o pastor Samir, do encerramento do final do ano. Algo muito extraordinário, tudo caminhando exatamente conforme Deus está colocando e mostrando e falando comigo em espírito e em sonho. Olha, algo interessante, nós quando falamos sobre dons de revelação, são dons que se manifestam interior do homem. Dons de revelação são dons... No microfone. Fizeste jeito para mim ou não? Não, ok. Pensei que fosse para mim. Dons de revelação são dons que se manifestam no interior do homem. Diferente dos dons que nós temos vocais, que quando se manifesta, todo mundo que está ao teu redor percebe. Essa pessoa está sendo usada na profecia. Esse foi movido no Espírito para falar em língua estranha. Aquele, Deus o levantou para interpretar. Diferente dessa classe de dons, o dom de revelação é diferente. Ninguém consegue perceber quando ela se manifesta em alguém, salvo se a pessoa se manifestar de acordo com o Espírito leve. Estou querendo dizer que é um tipo de dom que quando se manifesta em mim, se eu não manifestar aquilo que Deus manifestou, vocês não vão saber a não ser eu. Você vai perceber uma coisa interessante. Ao longo da pregação, você vai ver que muitas vezes Deus te usou em revelação, mas por medo, aquilo que falamos no domingo passado, no desenvolvimento dos dons, por medo, por falta de coragem, ou por não saber como agir naquilo, a gente guardou. E depois você vai ver que aquilo que Deus colocava em você para fazer em um determinado lugar, Deus mandou uma outra pessoa para fazer e Deus deu a solução. E você vai ver e falar, se eu soubesse, se eu me deixasse entregar, se eu transmitisse a mensagem de Deus. Deus, quando quer manifestar os dons de revelação, Ele manifesta do mesmo jeito que os outros dons. Ele manifesta quem quer, como quer e da maneira que Ele quiser. Dons de revelação, dentro dela são 3. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Repito, dons de revelações são 3. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento do Espírito. Vou tentar o máximo possível terminar pelo menos um deles. Vamos pela palavra do conhecimento. O que é o dom de palavra de conhecimento? É a comunicação de fatos e informações que são humanamente impossível o teu conhecimento refleti-la. São aspectos que Deus manifesta que de maneira nenhuma, que sem Ele eu chegaria até lá. Uma coisa interessante, a palavra de conhecimento é um dom que se manifesta para um determinado lugar, para uma determinada situação e para um lugar específica. A palavra do conhecimento não é tipo o falar em línguas estranhas. Eu posso falar ela aonde eu quiser e em qualquer momento. A palavra do conhecimento não funciona desse jeito. A palavra do conhecimento, Deus quando quer usar aquilo através de você e de mim, depende da situação em que Deus quer agir. E depende do momento em que Deus quer comunicar. E depende do momento em que Deus quer fazer.
Esse dom tem o propósito de revelar pensamentos ocultos de muita gente. Esse dom tem estás a ver, o momento em que você vem na vida de alguém, está a conversar com alguém, a pessoa em que você está a conversar, de repente você começa a falar coisas que estão dentro do coração da pessoa, sem a pessoa te contar o que erra. Isso chamamos dom de palavra de conhecimento. Isso quer dizer que quando você moveu naquele momento, transmitiu aquela mensagem, a pessoa reconheceu, você precisa entender. Deus manifestou em mim a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, quando ela manifesta nas nossas vidas, eu sempre tenho dito, Deus dá sinais. Deus dá, como é que eu diria? Um alerta, como isso pode acontecer. Vou dar um exemplo. Quando você está em um determinado lugar, como uma igreja ou um clube entre amigos, de repente é tua amiga ou é teu amigo, uma pessoa que você já conhece, mas naquele dia, quando a pessoa entra, você lhe vê como se fosse, tem alguma coisa a mais. Você percebe, é como se fosse uma percepção que Deus quer fazer alguma coisa na vida da pessoa em que você não sabe o que é. Uma coisa interessante, quando você tiver nesse tipo de sensação que Deus quer fazer e eu não sei o que é nesse momento em que você precisa orar em si e pedir para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar pela vida do irmão ou da irmã que eu estou a ver e não estou a ver muito claro. Você vai perceber, enquanto você estiver orando em espírito com você mesmo, o Espírito Santo dentro de você vai colocar uma palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento é, às vezes, de voz audível, você vai ouvir. O anjo te falou alguma coisa ou Deus te falou alguma coisa. Ao outro momento você vai ver. Deus vai abrir os teus olhos espirituais, às vezes você vai ver. Em outra forma de como pode acontecer, você vai ter aquilo no teu pensamento. Vai subir palavras acima dos teus pensamentos. É como se fosse alguém que colocou uma palavra dentro do teu pensamento. Quando você ouvir aquilo, ver aquilo ou sentir aquilo, é na hora de você chegar na pessoa e transmitir a mensagem. Pessoal, eu expliquei no primeiro dia que nós falamos. O agir de Deus é simples. Quem complica somos nós. Deus fala de uma forma simples, mas nós é quem complicamos, porque nós achamos que, olha, sabe qual é o maior problema? Vou dar um exemplo claro. O problema de Naamã tem na igreja até agora. A Bíblia vai dizer, Naamã foi procurar o profeta Eliseu para ser curado da lepra. Olha o que o Naamã vai falar. Quando chegam na casa de Eliseu, Eliseu nem sai para atender Naamã. Eliseu vai mandar o seu discípulo Geazi para ir falar com Naamã. Quando Geazi vai falar com Naamã, vai dizer para ele, o que você quer? Eu vim lhe procurar para ser curado. Tudo bem, ele foi de novo no profeta. Foi e transmitiu a mensagem. O profeta lhe disse, como ele quer ser curado, diz para ele ir no Rio Jordão se lavar 7 vezes. Até aqui, não tem problema. O problema está onde? Na resposta de Naamã. A Bíblia vai dizer que Naamã vai olhar para o Geazi e vai dizer o seguinte, ele está a gozar comigo? Afinal de contas, na minha terra, tem melhores rios que vosso aqui. Por que eu não poderia me lavar lá, tenho que me lavar no vosso rio daqui? Pessoal, vocês sabem por que Naamã resmungou? Muitos de nós falamos da forma que Naamã resmungou, mas muita gente não estudou o contexto histórico para saber o porquê. Afinal de contas, ele tinha razão. No país dele tinha as melhores praias. Quando esse rio de Jordão era tanto aquele tipo de água que está misturado com lodo. Quando você entra nela, aquele lodo todo levanta e a água toda fica suja. É ali onde estavam lhe mandando se lavar. E ele não era qualquer pessoa, ele era um rei. Mas o problema
Foi o que ele falou. Ele disse o seguinte, onde eu queria chegar com vocês. Eu achava que ele poderia vir e estender as mãos no céu. Ia sair um trovão do céu. Ia sair uma voz do céu. Ia sair um fogo do céu. Pessoal, cuidado com a forma de achar que Deus vai falar daquele jeito. Temos que ter muito cuidado com a forma. Deus, a mesma coisa que aconteceu com o profeta Elias. Quando o profeta Elias foge da Acabe, ele vai no monte e fica no monte porque Deus disse para ele, vai lá porque eu quero ter um encontro com você. Ele vai dizer a mesma coisa que Naamã, só que de uma outra forma diferente. Ele estava toda hora, quando as montanhas se mexiam, agora Deus vai falar. Deus não falava. Quando passava um fogo, agora Deus vai falar. Deus não falava. Quando se levantava trovão, agora Deus vai falar. Deus não falava. Sabe quando é que Deus vai falar com ele? Na brisa suave, no momento tranquilo. Irmãos, o falar de Deus dentro de nós, através da palavra do conhecimento, é simples. Estás a ver? É como se fosse você e a sua própria voz. Quer ver uma coisa muito interessante, palavra de conhecimento que manifesta em você e em mim? Vou dar um exemplo simples. No momento da oferta, quando Deus te fala para ir dar alguma coisa para alguém, para fazer uma ação de graça ou para dar uma oferta, aí você pega, mas tem um 100, tem um 10. Aquela voz dentro de você, aquela voz avarento, nossa, vai falar o seguinte, não dá 100, dá 10. Mas aquela voz do Espírito Santo vai vir com você e vai dizer, não, dá o melhor de você. Palavra de conhecimento. Deus fala conosco toda hora. Nós é que somos teimosos. Olha, o falar de Deus é simples. Às vezes você está assim em um determinado lugar, o Espírito Santo vai te falar bem suave dentro de você. Levanta a hora pela vida da pessoa. Palavra de conhecimento. É sim. Olha, já viu que você manifesta? A palavra de conhecimento manifesta em você muitas vezes sem você perceber. Às vezes você quer fazer alguma coisa, até me lembrei, quando está naquela fase da juventude. Ainda estávamos na igreja, mas um pé fora, um pé dentro. Quando o mundo nos chamava, vem. Nós íamos no mundo, depois viemos na igreja domingo de manhã. Depois domingo de manhã nós sabíamos que não temos que sair de novo com um grupo entre os amigos. Nguenda, pai na Nguenda. Olha, quantas vezes eu cancelei as Nguenda de domingo de tarde por causa da palavra do conhecimento. Eu ia na igreja, estou a assistir o culto, mas na minha cabeça já está planejado. Quando o culto acabar, sair daqui, vou se encontrar com fulano, vamos assim, vamos fazer isso. Tipo, estava tudo na minha cabeça. Algo interessante. A pessoa que se levantou para pregar, comecei a falar exatamente tudo o que eu estava planejando fazer depois do culto. Palavra de conhecimento. Se Deus não fala desse jeito, Deus não esquece. Olha, se Deus vier para falar conosco de forma extraordinária, caca disso, caca. Tá, aconteceu no livro de quê? Êxodo. O povo de Israel vai para Moisés, Tobaê. Nzamba ngokaka lubakana yo. Nzamba ngokaka kitakaka pana yo. Nzamba ngokaka só utiliza a tua vida e nós não. Biso peto lingito mona yeto lingito yokae. Moisés pe mwana bato. Ake pa nzamba lobitala tata. Oyoki bango balingi bayoka ba mona yo. Nzamba lobine ba na raison. Só que balingi ndenge balingi. Fala para eles se consagrarem. Se consagraram 3 dias. Deus disse para ele, olha, não chegam até no monte, porque se chegarem no monte vão morrer. Porque eles ficam perto do monte. Mas você, Moisés, sobe no monte. A Bíblia diz, Nzambe tama bandaki kokita. Nzambe kitakiti. Deus não desceu. Deus, quando começou a manifestar a forma de descer, a montanha começou a saltar, as pedras começaram a pular, a montanha começou a sair fogo do nada, começou a sair fumo, começou a sair terremoto. Olha, quando o povo viu aquilo, começou a gritar, Moisés, fala para Nzambe, atika karakuna yanisute. Olha, se você quer que Deus fale com você de forma extraordinária, você não vai aguentar. Batou baioka voa Nzambe. Bakoka kotele mate.
Não conseguiram levantar da cama. Ficaram paralisados há horas e horas, dias e dias. E a mãe não sabe, a simplifier Babylone que eu comprando aí, mas isso eu estou complicando isso. Tem pessoas aí, eu conheço testemunho de pessoas que ouviram a voz de Deus e falaram, eu fiquei 3 dias, não estava conseguindo fazer nada. 3 dias, não conseguia nem levantar para ir comer, porque a voz de Deus é tão poderoso, que ele não conseguiu. Zabaeba que só que na tique caca família oio, bateu ba cocate, tica caca na simplifie biloco dentro de você, de uma forma tranquila, de uma forma doce. Só falta o quê? Você e eu obedecermos a palavra do conhecimento. A manifestação da palavra do conhecimento é de lado de dentro. É uma manifestação que só você sabe. Se Deus vem, já expliquei para vocês, voz audível, Deus te fala. Às vezes Deus vai te fazer mostrar. Às vezes você vai sonhar com aquilo. Às vezes Deus vai te falar. Então nós só precisamos sabermos obedecer o propósito. Lucas capítulo 5, versículo de número 22. A Bíblia vai dizer, Jesus conhecendo os seus pensamentos, e os perguntou, o que é mais simples? Curar o homem ou deixá-lo desse jeito? Depois anota também Lucas capítulo 6, versículo 8. E Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Leiam essa história toda. Jesus revelando o pensamento dos fariseus e dos hipócritas. Jesus está em todos esses versículos, vou repetir, Lucas capítulo 5, 22, Lucas 6, 8, Lucas 7, 36 a 50. Nesses 3 capítulos, Jesus falou para aqueles homens, por que vocês pensam desse jeito? Por que vocês arrojam desse jeito? Por que vocês estão a pensar que não é bem assim? E o que é mais fácil? Curar alguém no sábado ou lhe deixar sofrer? Porque eles estavam a pensar, bango babandaki ko kanisa na katikati na bango ko sala neti, mais pourquoi ele é um abominável, ele é um que não obedece à lei, vai ter que morrer, vai ter que apedrejar, babandaki ko sala kutu plante entre grupo, só estava ainda no pensamento deles. A Bíblia vai dizer que Jesus vai lhes dizer, por que vocês estão a pensar desse jeito? Palavra de conhecimento é uma palavra de conhecimento que pode, ela livra o povo de Deus. Livra a igreja do Senhor. Não mona te usando a place moko, nzamba lobi na yo, na kati na yo, bima. Sai. Quando Deus te falar, sai, não duvida, sai só. Nós temos uma irmã da igreja. Graças a Deus partiu para a eternidade e está com o Senhor. Ela contou uma história interessante que aconteceu com ela. Que uma vez ela estava no táxi. Aquele taxista vai. Ela chegou naquele redor do Quimbango, para quem conhece Palanca. Deus disse para ele, desce agora. Ela pediu para o taxista, ela tinha pressa, mas teve que obedecer a voz. Ela disse que quando pediu, vou descer aqui, pagou o dinheiro, desceu. Pegou um outro táxi. Quando chegaram lá na frente, o táxi que ela estava fez acidente. Voz alívio. É só obedecer a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, quando Deus manifesta em você, se não é para salvar a pessoa a quem Deus está dando a mensagem, é para te salvar você. Deus está dizendo, Jesus disse para aqueles homens, a revelação dos seus planos, aquilo que eles estavam a arquitetar, aquilo que eles estavam a tentar colocar contra. Jesus está nos dizendo nessa manhã que a palavra de conhecimento, manifesto para você, tem que ter proveito. Manifesto sobre a sua casa, tem que ter proveito. No estudo de hoje que eu estou trazendo para todos nós, precisamos ficar atentos nesse tipo de coisa. Algo interessante aconteceu aqui na igreja. Foi num dos domingos, já nem lembro mais qual é.
A mesma coisa que eu disse para vocês. Já disse isso algumas vezes, mas vou repetir. Nós estávamos num culto de repente. Eu vi a irmã, é normal, já vejo todos os domingos. Às vezes, dias de semana, se encontramos várias vezes. De repente eu vi, a pessoa entrou, tinha alguma coisa a mais que eu não estava entendendo o que é. Algo interessante, você sabe que nós gostamos de nos entregar na presença de Deus quando estamos no tempo de intercessão. Naquela presença de Deus que estamos nos entregar, eu queria estar o Espírito Santo dentro de mim. O que Deus quer falar com essa pessoa? O que Deus quer falar com essa pessoa? O que Deus quer falar com essa pessoa? De repente, me veio uma palavra de conhecimento. A pessoa ontem estava a orar sobre isso, e está a passar por isso. Não vou falar o que é o assunto. Algo interessante. E eu fui para transmitir a palavra para a pessoa. Que quando eu toco na pessoa, aquilo se estende. Deus vem de novo e fala para mim, não só ela, amém? A pessoa que está ao lado dela. Entendi que as duas pessoas tiveram o mesmo assunto de oração. Falaram da mesma coisa, mas as duas pessoas não tinham se contado a mesma coisa. Um ficou com receio de contar no outro. O Espírito Santo estava a lhes dar a resposta de uma coisa que as duas não sabiam. A palavra do conhecimento é só obedecer. É simples. Mas vamos ser sinceros, irmão. Às vezes é difícil. É difícil às vezes. Porque nos falta muita coragem. Sabe aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo? O espírito de medo está em nós. 1 Coríntios, vamos lá. Não, desculpa, 1 Reis. 1 Reis, capítulo número 21. A Bíblia vai dizer uma cena muito interessante. 1 Reis, capítulo de número 21. Versículo de número 17. Deus vai usar o profeta Elias para ir ter com Acabe, tá? Uma história bem conhecida. Quando Deus vai usar o profeta Elias para ir ter com Acabe. A Bíblia vai dizer que quando Deus foi ter com o profeta Elias em Acabe, ele chega lá, começa a transmitir a mensagem de Deus. De repente, ele recebe uma palavra de conhecimento pela vida da Jezabel. Ele vai dizer o que vai acontecer com a Jezabel. A Bíblia nos ensina exatamente aquilo que ele falou, recebendo de Deus, transmitido, aconteceu. Deixa eu só dizer uma coisa interessante. Estás a ver os profetas do Antigo Testamento? Embora que eles são chamados de profeta, nem todos eles andaram na unção profética só. Tem coisas no livro desses profetas que, se você começar a ler com cuidado, é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria e é profecia. De vez em quando nós criamos muita confusão nesses três. A palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia. Por quê? Porque no Antigo Testamento não tinha essas divisões de dons. Eles não sabiam dessas divisões. Quem trouxe essas divisões foi Paulo. Paulo, através, inspirado por Deus, começou a compreender que não, aquilo que se manifestou aí foi palavra de conhecimento, aquilo foi palavra de sabedoria, aquilo foi profecia. Hoje nós conseguimos mais ou menos começar a classificar isso, porque Paulo nos ensinou na palavra. Então Deus está dizendo que a palavra do conhecimento, ela é a palavra de Deus que pode revelar o passado da pessoa, revelar o futuro da pessoa e revelar o presente da pessoa. A palavra do conhecimento pode te trazer uma mensagem do passado da pessoa, uma mensagem do presente da pessoa e uma mensagem do futuro da pessoa. Tem um dos meus pais espirituais que me contou uma história interessante. Eles estavam a fazer, entraram num retiro de libertação por uma mulher que não estava tendo filhos. Começaram a fazer, nós da África fazemos muito isso, entramos sexta-feira até no domingo. Eles oraram aquela noite toda, aquele tempo todo para aquela mulher, começaram a orar, nada. Chegou um momento que o pastor do grupo que estava lá disse para ele o seguinte: olha, nós não estamos a ver muita solução, porque esse tempo todo já estamos a orar por você, mas nesse retiro nós queremos que Deus fale alguma coisa conosco, para sabermos qual é a origem do teu problema. A Bíblia nos ensina, a Bíblia tem não, o pastor nos conta, o meu pai na fé nos contou, na verdade,
disse o seguinte: olha, vão dormir. Qualquer coisa que vocês verem ou sonharem, trazem. Vamos meter na mesa e vamos analisar pela palavra. Algo interessante, todo mundo foi dormir. A mesma mulher que tinha problema de ter filho, teve um sonho. O sonho que ela teve, Deus lhe fez voltar um filme na fase dela da juventude. Ela começou a ver, ela contando agora para o pastor, ela começou a se ver na porta da casa e numa chuva grande. Você sabe como é que é a chuva da África quando chove? E aquela água toda levando lixo. Ela disse na visão que ela viu a filha da amiga dela, que ela tinha inveja, a água levar aquele menino e ele jogar no outro rio. Ela tinha possibilidade de salvar aquele menino, mas não salvou porque tinha inveja da amiga. Deixou passar. E o menino morreu. Ela acordou assustada no sonho. Disse: olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou vendo. Acordaram todos os pastores, colocaram na mesa. O pastor disse: estou com problema, solução. Estou com solução. Ou seja, encontramos o problema e Deus está nos dando a solução do teu problema. Palavra de sabedoria. Até aqui, o que ela teve, palavra de conhecimento, desculpa. Mas o conselho que lhe deram, palavra de sabedoria. Estou usando com Nate. Depois vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento pode se manifestar em sonho. Em coisas que às vezes estavam no nosso passado. Estou saindo Babilônia que belê. Que te lelou. Tá, aqui que vamos a falar em Lingala. Esofrene para macamususso. Que só que Nzamba e namora com ele não me mostrar, não te mostrar ou não usar alguém para me falar. Ainda vai continuar mesmo arruinando. Aí que o filho vai falar, ainda vai continuar arranhando aquilo. Precisa, por isso que a igreja de Deus precisa da revelação. Precisa, e muito. Deus está nos dizendo, João capítulo 11. Não vamos ler também por causa do tempo, é só para você anotar. Você conhece a história de Lázaro? A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo lhe trouxeram uma mensagem. Olha, a Marta e a Maria estão a te chamar porque o Lázaro está enfermo. Lázaro está mal. Uma coisa interessante, a pessoa que trouxe a mensagem para Jesus deixou Lázaro vivo. Mas só que até o momento que ele chegou em Jesus, Jesus já sabia que Lázaro morreu. Aquela pessoa não sabia que o Lázaro morreu. Mas Jesus já sabia que o Lázaro morreu. A pessoa transmitiu a mensagem, Jesus ouviu, a pessoa foi embora. E Jesus se juntou com seus discípulos e disse para eles o seguinte: sabe, o Lázaro, aonde está? Ele dorme. Precisamos voltar para ele acordar. E o discípulo: mas se ele está dormindo, mestre, ele vai acordar sozinho. Jesus olhou para ele e falou para ele o seguinte: vocês não estão entendendo, Lázaro está morto. Precisamos ir lá. Sabe o que aconteceu com Jesus naquele momento? Palavra de conhecimento. Jesus não estava lá. Jesus lhe levou lá, na coisa que está acontecendo presencialmente, para ele ver o que está acontecendo. Ali em Colombar, Jesus viu Lázaro agonizando na morte. Jesus viu Lázaro agonizando no perigo. Jesus sabia. Jesus está dizendo o seguinte: estás a ver as coisas dos nossos inimigos? E a mamãe falou que a Nzambe mo like sanga. Nzambe me mangana yo kangoa. Nzambe me na ninguém mona, eu quero ver. Não é mal você pedir isso. É dons que você está pedindo. Deus, manifesta para mim ver. Manifesta para mim saber quem é essa pessoa. Manifesta para mim ver quem. E a Babilônia como Sussu nem precisa pedir, mas Sussu já se mostram, né? É só analisar pela palavra, pelas suas obras, os conhecereis. Os humanos déjà lèvres, né? Só que não diente. Vai orar mais para ti, Deus se revela aqui. Ele classifica logo, pela palavra está reprovado. Mas tem coisas que às vezes, nem a Bíblia não Bíblia. Os demônios se revestem em anjo de luz para enganar a muitos. Agora, batuana, bacote na igreja, o mundo para mamamo santo, prière. Só que a bandi prière é para bater se ele for um amigo. Poie babatuandenge wana, revelação. Satã conta para na igreja,
está comandando o grupo de louvor, então também no grupo de intercessão. É uma acaba a igreja, uma revelação exata, bate belê. Essas pessoas que entraram com a onda de Satanás, e missão de Satanás, Bacuí sabe a liderança. Bacuí sabe a igreja. Então a igreja precisa de revelação. Às vezes, a revelação, nós não temos que ter aquele espírito, não. Todos lá, dizer pastor Azua, ou líder Azua. E aí, o espírito de revelação, às vezes Deus vai dar uma pessoa que a gente nem está contando que é a pessoa. Não espera só ouvir líderes. Você que está mesmo assistindo o culto, começa a falar, Deus, se ele não veio, Deus não está manifestando, ele manifesta para mim saber pelo menos. Por isso que você, quando receber a mensagem, você vai transmitir para as pessoas. Uma coisa interessante aconteceu comigo numa reunião que nós tivemos lá na igreja de onde eu saí, em Angola, porque são várias igrejas que Deus me fez passar. Tivemos uma reunião de membros. Naquela reunião levantaram um caso que tínhamos que resolver. E naquele caso que tínhamos que resolver, todo mundo começou a falar a mesma linguagem. Todos. Porque o pastor queria ouvir todo mundo. Mas eu fiquei onde eu estava me incomodando com aquilo que todo mundo estava dizendo. Minhas mães estavam lá. Meus pais estavam lá. Os meus manos que me enquadravam estavam lá. Mas todo mundo a mesma linguagem. Mas eu estava incomodado. E eu dentro de mim comecei a falar, Senhor, por que eu estou incomodado se todo mundo está falando a mesma linguagem? Dentro de mim o Espírito Santo me deu a clareza do que aquela unanimidade poderia causar na família daquela pessoa. O Espírito Santo começou a me explicar, olha, o que estão a fazer assim, 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 vai resultar nisso. Quando o Espírito Santo me explicou tudo, até aquele momento era a palavra de conhecimento. Mas de repente o Espírito Santo me disse, levanta e fala. Palavra de sabedoria, assunto para outro dia. A palavra de conhecimento e sabedoria são bem, eles andam os dois juntos. Mas só que outro, às vezes, vem acompanhado com alguma coisa a mais. Vamos falar talvez no domingo, se Deus permitir. Quando Deus fala dentro de você por uma coisa extraordinária, por uma vida de alguém, ou por uma situação de alguém, olha, tem coisas também que Deus faz em você, que às vezes você nem vai saber que você está falando. Palavra de sabedoria, de conhecimento, desculpa. Tem coisas que às vezes isso acontece. Tudo isso por quê? Porque Deus quer mostrar que tanto quanto você e tanto quanto eu somos pessoas que têm limite. Uma coisa interessante, a palavra de sabedoria, ela revela o paradeiro de pessoas. A pessoa que perdeu, a pessoa que se escondeu, a pessoa que fugiu. A palavra de sabedoria revela isso. Segunda carta de Reis, capítulo 6, versículo 9. A história de Eliseu, você conhece? Procuraram Eliseu para vir ele matar. A Bíblia nos ensina que Eliseu estava revelando o segredo oculto que os reis da Síria estavam fazendo para destruir Samaria. Estavam tentando bloquear o caminho da Samaria, lhes apanhar em algum canto para lhes matar, e Deus estava levando toda a mensagem para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava toda hora recebendo a palavra do conhecimento e ao mesmo tempo agindo na palavra de sabedoria. Quando ele recebia a palavra do conhecimento, agia na palavra de sabedoria. A Bíblia nos ensina, aquilo começou a enervar o rei. O rei disse, olha, eu vejo que tem um inimigo aqui que está nos trair. Quem é esse que está nos trair que precisa morrer? Um deles falou, não. Ninguém está traindo o rei. O problema é o profeta que eles têm lá. O problema é o homem de Deus que eles têm lá. E aí, tika kameme balangage oyo ba enemi na biso ba na loba na biso. Problema nazoku kokota na ndako wana te parce que mama moko aza kuna. Nazoku kokutushe te parce que mutu moko aza kuna. Nazoku bana wana te parce que mama wana papa wana. Nazoku na église wana te parce que mutu moko aza kuna. Balangage foi babatu, bata mundo da ténèbre. Tem que começar a fazer sair através de você e eu. Tem que começar a fazer sair. As pessoas têm que começar a perceber isso. Tem uma irmã Clara em Angola. Estou dando muito exemplo de mim mesmo no começo ministerial. Eu recebi uma palavra de conhecimento extraordinário do porquê que Satanás não estava conseguindo me destruir.
Ela disse, nós tínhamos um grupo de oração lá na rua, na nossa rua, porque éramos juntos na mesma rua. Todas as sextas-feiras eu ia na casa dela, fazíamos vigia, até lá para as 0 horas, 1 hora da manhã, como era perto, eu voltava em casa dormia. Naquela sexta-feira terminamos a oração, fui embora. Ela disse que foi para se deitar, logo que ela se deitou, Deus começou a lhe mostrar uma reunião. Nessa reunião o assunto era quem? Eu. Deus estava a dar palavra de sabedoria da minha vida numa outra pessoa. O assunto era eu. Ela disse que naquela reunião começaram a fazer muitas perguntas. Por que ele não para? Por que não estamos a conseguir? O que está acontecendo? O que ele faz? Quem são as pessoas que estão à volta dele? Por que desde há muito tempo que ele procuramos, que estava na barriga da mãe, não conseguimos lhe parar, e agora ele está indo cada vez mais à frente? Onde é que nós estamos a errar? Ela disse, foram muitas perguntas que ela não conseguiu gravar tudo. Mas ela disse que de repente naquela reunião, o chefe da reunião se levantou, bateu na mesa. Quando o chefe da reunião bateu na mesa, todos se transformaram. Demônios. Começaram a dizer, problema que não estamos a conseguir lhe parar é aquilo. Eles a todos apontaram para um só buraco. Ela disse que quando ela ao mesmo tempo também olhou no mesmo buraco, ela viu e ouviu o que estava saindo naquele buraco. Ela disse, olha, não sei você na tua vida ministerial o que você vê, mas tem pessoas que você não conhece do mundo inteiro que estão a orar por você. É a palavra de conhecimento. Ela disse que ouviu vozes, ouviu pessoas brancas do mundo inteiro orando por mim. Ela disse, você não tem noção o que eu ouvi e vi. Irmão, palavra de conhecimento. Deus lhe levou para ver o que estavam a tentar planejar contra mim. Deus pode começar a fazer isso conosco. Palavra de conhecimento. Quantas vezes você sonhou na tua família está sendo perseguido? Palavra de conhecimento. Quantas vezes você sonhou você próprio está sendo perseguido? Palavra de conhecimento. Deus fala. Às vezes o problema é nós que complicamos as coisas. Uma outra coisa interessante. A palavra do conhecimento, ela revela o perigo que está para acontecer. O perigo que está para acontecer, Deus revela. Já falei para vocês, Samaria, não vão naquele caminho porque eles estão lá. Outro dia, não vão por ali porque eles estão lá. Deus estava revelando para eles o segredo, dizendo, olha, por aí tem perigo, não vai. Palavra de conhecimento é para te libertar, irmão, é para te livrar, é para te salvar. É para te dar solução, é para nos dar solução. É para dar o caminho para a igreja, é para dar a solução para a igreja, é para mostrar a ferramenta como agir a igreja. A palavra do conhecimento, ela vem para revelar as hipocrisias do coração das pessoas. Vou falar de novo de mim, aconteceu comigo mesmo. Mas infelizmente, eu tive medo de reagir de acordo com o Espírito Santo falou comigo. Estava eu sentado em um determinado lugar, conversando com um pai de família. Aquele pai de família, como éramos muito bem abertos, falou na esposa dele, mas você foi fazer aquele negócio, não viu o dinheiro. A esposa se levantou e disse, não, mas o dinheiro ficou com a senhora, vou buscar amanhã. O Espírito Santo na hora me falou, a senhora está mentindo. Na hora. E aí, papá bato, mamá bato. Eu colocarei, eu uso você. Eu uso a mamãe, coffee. Eu escondi e disse, meu Deus, como é que eu vou transmitir isso? Fiquei com medo de transmitir a palavra de conhecimento. Sabe o que é interessante que acontece? Aquele mesmo senhor, naquele mesmo dia, ligou lá nas pessoas que vendem nos Kwanzaa. Lhe deram a mensagem que nós já demos o dinheiro na tua mulher há muito tempo. Ela já gastou e está te mentindo. Se eu transmitisse a mensagem naquele dia, qual seria o temor de Deus naquela casa? Qual seria o reconhecimento de Deus naquela casa? Eu falhei naquele dia. Porque medo. Pessoal, palavra de conhecimento. Deus vem manifestando isso cada vez mais em mim e em você. Como é que eu posso receber as manifestações da palavra de conhecimento? Oséias capítulo 12, versículo 10. Anota aí, Oséias 12, 10. Amós 1, 11. Obadias 1, 1. Vocês são muitos versículos, né? Atos 10, 9 e 20. Repito, Oséias 12, 10. Amós 1, 11. Obadias
Profeta Obadias. Obadias em francês é que? Não. Eu não sei como é que se chama em francês. Não. Obadias, depois procurem em francês. Atos 10, 9 a 20. A palavra de conhecimento, ela pode ser revelada em visões ou sonhos. A Bíblia vai encontrar em Atos 10. A história de Paulo, Pedro. Pedro estava no teto, na hora da comida, estavam a fazer comida lá na cozinha. De repente, Pedro começa a ter um sonho, uma visão. Naquela visão, ele começa a ver um lençol. Naquele lençol, começa a ter muitos animais. Animais que outra hora Deus havia proibido para o povo de Israel, para Moisés, dizendo para ele: animais tipo porco, que tem unhas fendidas, esses vocês não comem. A Bíblia nos ensina que quando ele viu aquela visão, Deus disse para ele o seguinte: mata e come. Ele disse: não. A palavra de Deus disse para não podemos comer esse tipo de animal. Mas ele: não, mata e come. Não vou matar, não vou comer, não. Ele começou a resistir com aquele que estava vendo. De repente, algo interessante. A mesma palavra de conhecimento, Deus tinha manifestado para alguém que estava numa outra província. Mostrou para o centurião, mostrou para aquele homem que, olha, manda chamar Pedro, que ele vai te explicar tudo o que você está vendo. A Bíblia nos ensina que Pedro não entendeu nada e a visão sumiu. De repente, o que acontece? Aparecem alguns homens que batem a porta. O Espírito Santo nos deu o endereço que tem um homem aqui chamado Pedro e pediram para vir lhe buscar porque o Cornélio precisa dele. Palavra de conhecimento. Manifesto através de quê? Visão. Quantas vezes Deus vai te abrir os teus olhos para você ver? Eu estou aqui vos falar quantas vezes. Ngana Lobaka, Deus me abriu os dons espirituais muito cedo. Mas para ser sincero, comparando com algumas pessoas, claro. Mas para alguns que já se manifestam bem mais cedo do que eu vejo que tipo, foi muito tarde para mim. Mas comparando com os muitos mais velhos, eu vejo que é um pouquinho mais cedo. Se tem uma coisa que eu fui muito chato com Deus, isso eu confesso, eu fui chato. Na época do primeiro amor, a palavra fervendo, dons espirituais, eu querendo mergulhar mais e mais. Teve uma coisa que eu falei com Deus: Deus, eu ouço falar muito do inferno. Na Liguina Mona, eu quero ver. Toda hora inferno. Naquela época eu estava ouvindo muita palavra sobre o inferno. E aquilo começou a subir toda hora no meu pensamento. Eu disse: Deus, quero comer. Eu fui insistente, eu insisti na oração. Deus, me leva, eu quero ver, me leva, eu quero ver. Se os outros o Senhor está a levar para ver, então também, Senhor, tu és capaz de me levar para ver. Estou sem a nabiso para Lola, pardon. Vamos só pedir para ver, Senhor, hein? Nós não estamos preparados para o inferno. Ninguém está. Tango ba meminga. Pote fumwa makaki kaka. Na kota kiti. Nga moko. Na anjelo azalaki na nga. Na lotozo nga. Não, para, não quero entrar. Eu na porta não entrei. Mas que aquilo, a temperatura que eu senti quando aquela porta abriu. Não mande para moto na banda com a bissoceria. A temperatura que eu senti, os gritos que eu ouvi de lado de dentro. Estava aqueles gritos de desespero, que já não tem mais solução. Eu falei para aquele anjo que estava me levar, vamos voltar. Deus, pela sua graça e misericórdia, não permitiu entrar. Isso foi uma experiência que eu tive, de palavra de conhecimento com Deus. Eu estou querendo dizer para vocês, por que eu levantei esse assunto? Eu estou querendo dizer para vocês, quando a gente pede para Deus manifestar, Deus manifesta. Deus sabe que vai te livrar. Deus sabe que vai te dar a solução. Deus sabe que vai te dar vitória. Deus sabe que vai te dar glória. A segunda forma é que Deus pode manifestar a palavra de conhecimento. Expressão interior. Dentro de você. Romanos 8, capítulo 6. Olha. Romanos 8, capítulo 6 vai dizer o seguinte. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, se o assunto mais importante do reino, que é salvação, Deus fala no nosso espírito, e quanto mais dons espirituais para a tua proteção.
O assunto maior do reino é salvação. Deus fala no teu espírito. E quanto mais outras coisas. Nós temos que começar a pedir a Deus. Deus, manifesta voz interior em você. A terceira coisa que Deus pode fazer para manifestar os dons espirituais em você. Voz audível. Você ouve. Atos capítulo 7 vai contar a história de que Paulo ouviu. E Atos 15 a mesma coisa. Uma outra coisa interessante. Como Deus pode manifestar? Desculpa, a palavra de revelação. Por meio de um anjo. Anjo pode te aparecer. Anjo pode vir e começar a te dar as palavras de conhecimento. Você pode ler isso também lá no livro de Atos 27. Uma outra forma, estou a correr por causa do tempo, para me terminar pelo menos esse tema. Uma outra forma de como Deus pode manifestar a palavra de conhecimento. Lendo a Bíblia. Pessoal, Bíblia. A Bíblia eu estou lá na água. Quanto mais você se satura dela, você lê ela, a palavra de conhecimento pode começar a se manifestar em você. A palavra de conhecimento pode começar a vir em você. A palavra de conhecimento pode, de alguma forma, começar a subir dentro de você. A palavra do conhecimento começa a manifestar coisas grandes dentro de você. A palavra do conhecimento pode fazer com que você, a igreja de Deus, sejam cada vez mais abençoados, identificados, sejam cada vez mais... Você vai se ver na sua história. A palavra do conhecimento, quando manifesta, nós precisamos entender que isso é para o proveito da igreja, é para o bem da igreja, é para a glória da igreja, é para a exaltação da igreja, é para a honra daquele que é a cabeça, a igreja. Jesus Cristo de Nazaré. Para nós terminar, abre lá rapidinho em Romanos, esse vamos ler. Romanos 11. Esse vamos ler junto. Romanos capítulo 11, para a gente terminar. A Bíblia vai dizer, Romanos 11, versículo 33. Paulo vai dizer o seguinte no livro de Romanos. As profundezas das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intuito de Deus, e quem foi o seu conselheiro, a quem lhe deu primeiro ele, para que depois ele recompensasse, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória para sempre e eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo? As profundezas das riquezas e do conhecimento estão em Deus. Profundidade insondável das coisas estão em Deus. A profundidade da sabedoria das coisas estão em Deus. E Paulo vai usar uma expressão: inescrutáveis são os seus caminhos. Ele engloba, Deus conhece até o pensamento de Satanás. Salmo 139, está na mão andava. Davi engloba na Salmo 139. Se eu pensar, antes mesmo de eu pensar, deixa eu ir bem. Nakene na likolo, oyebi. Nazoba mapapu neti ba águia. Ata na pumbwe, nzambo oyebi. Nakene na seya mai, na seya mabele, nzambe oyebi. Nakokene lisusu wapi. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma manifestação, como é que eu diria isso no bom português? Uma particularidade, uma metade. Obrigado, Espírito Santo. É como se fosse um rio. Deus pega uma gota e entorna. Aquela é a palavra de conhecimento de Deus. Ele coloca, Deus tem um rio de conhecimento das coisas profundas. E aquilo que ele manifesta para nós é como se fosse só uma particularidade pequena. Uma coisinha pequena. E que nós precisamos, só essa coisinha pequena. Nós já conseguimos envergonhar nossos inimigos. Já conseguimos estragar os planos dos inimigos. Já conseguimos
bloquear o caminho do inimigo. Já conseguimos romper as barreiras do inimigo. Já conseguimos anular suas maldições. Já conseguimos até lhe distrair, lhe desviar o caminho em que ele estava vindo para nos perseguir. Agora imagina se Deus derramar o rio todo. Tem um homem interessante na Bíblia, Salomão. Salomão, ele não moveu na palavra do conhecimento como dons. Ele moveu na palavra do conhecimento como se o conhecimento natural que Deus deu para ele, e Deus abriu um conhecimento natural para que ele tinha de uma forma extraordinária. Uma coisa interessante, se o conhecimento natural Deus abriu daquele jeito para Salomão, e nós vimos o que Salomão fez, agora imagina o conhecimento desse que Deus tem para nos dar. O que Deus é capaz de fazer no mundo das trevas? Eu falo todo momento, eles ficam admirados como é que a gente sabe, como é que ficamos sabendo, como é que isso aconteceu, como é que ele chegou lá, como é que ele viu isso, como é que ele estragou isso. Palavra do conhecimento de Deus se manifesta para exatamente isso, fazendo envergonhar o mundo das trevas, fazendo envergonhar os teus inimigos. Deus está dizendo para mim e para você, a palavra do conhecimento é uma forma tranquila e silenciosa para você. Para a gente terminar, quantas vezes Deus manifestou a palavra de conhecimento em você? Eu sei que são várias. Com certeza, muitas delas você não compreendeu. E com certeza, algumas delas você compreendeu. Mas deixa eu falar uma coisa interessante que o Espírito Santo me fez lembrar. Tem uma coisa que nós chamamos de déjà vu. Déjà vu vou tentar explicar, é mais ou menos como você está em um determinado lugar, de repente você vê, mas já vi isso. Vi aonde? Você começa a se perguntar, aonde que eu vi isso? Aonde que eu vi isso? O mundo chamou isso de déjà vu. A palavra de Deus chama isso de palavra de conhecimento. Déjà vu é para o mundo, porque não sabem como explicar. Mas para os filhos de Deus, quando você tiver uma situação daquele, compreenda. Tinha algum momento que eu não sei quando. Deus já tinha me mostrado. Por isso é que a palavra do conhecimento tem o intuito de revelar o futuro. Deus já tinha te mostrado muito antes de chegar aquele tempo. E outra coisa interessante, você nunca vai saber quando é que Deus te mostrou. Se foi antes de vir no mundo, ou se foi quando eras criança, ou se foi quando eras bebê, ou se foi, não sei, você nunca vai saber. Mas Deus, naquele dia você vai ver, não, mas eu vi isso em algum lugar. Aonde? Palavra de conhecimento. Deus manifesta em você e em mim para te mostrar que Ele é um Deus que fala conosco. Ele é um Deus de comunicação. Ele é um Deus de transmissão de conhecimento. Ele é um Deus de transmissão de sabedoria. Ele é um Deus de transmissão de coisas maravilhosas para mim e para você. Que no nome de Jesus, pelo amor de Deus, por mim terminar a pregação. Quando você começar a receber a palavra de conhecimento de Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar. Deixa Deus, na coragem que você tem, transmitir e mostrar e dar solução para os outros. Não para que eu me glorie, mas para que Deus seja honrado, seja glorificado. Amém? Incline a sua cabeça onde você estiver para nós orarmos. Incline a sua cabeça para falar com Deus. Para manifestar na presença de Deus os desejos, as coisas maravilhosas que o Espírito Santo colocar. Começa a falar com o Senhor aquilo que o Senhor... Você sabe que quantas vezes Deus falou com você e, infelizmente, eu não obedeci. Mas que você possa falar para Deus, Deus, quando me deres a próxima oportunidade, que eu me levante para falar com essa pessoa, ou que eu me levante para corrigir aquilo que está errado. Oremos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te exaltar e te glorificar. Queremos te agradecer porque o Senhor, Tu és bom, porque o Senhor